Você provavelmente aprendeu que cristão de verdade ajuda todo mundo. Sempre, sem questionar. Quanto mais você dá, mais abençoado você é. Essa é a mensagem que ouvimos constantemente. Mas vamos olhar para o nosso maior exemplo, Jesus. Todo cristão sabe que ele curou leprosos, cegos e paralíticos. Só que tem um detalhe que raramente comentam. Ele também passou reto por multidões de doentes. Viu gente sofrendo e seguiu em frente. Deixou o jovem rico ir embora frustrado, sem correr atrás dele. E quando os discípulos perguntaram sobre os pobres, ele disse sem rodeios: eles sempre vão existir. Vocês não vão resolver isso. Isso revela algo importante. Jesus entendia que nem toda necessidade deve ser atendida. Que existem pessoas que, por mais que você ajude, não vão mudar. E a Bíblia é clara sobre isso. Ela lista 7 tipos de pessoas que você não deve ajudar. Não porque são ruins, mas porque ajudar essas pessoas não vai adiantar nada. A situação só vai piorar, para elas e para você. Vamos começar pelo mais perigoso. A pessoa que exige em vez de pedir. Presta atenção na diferença. Ela não chega dizendo, você poderia me ajudar? Ela chega afirmando, você precisa me ajudar. Ela transforma o que é seu em direito dela. Seu tempo vira obrigação. Seu dinheiro vira dívida que você tem com ela. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, é bem claro. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. A palavra-chave aqui é não quer. Não é sobre quem não consegue. Não é sobre quem está passando por um momento difícil. É sobre quem escolhe não se esforçar porque sabe que alguém vai resolver por ele. Como você reconhece essa pessoa? Ela fica brava quando você diz não. Nunca agradece. E sempre precisa de mais uma coisa. Resolveu o problema de hoje? Amanhã tem outro. Pagou a conta de luz? Semana que vem é o aluguel. Nunca termina. Isso não é necessidade. É quase um direito adquirido na cabeça dela. Quando você continua ajudando uma pessoa assim, não está mostrando amor. Está alimentando o orgulho dela. Confirmando que o mundo deve algo a ela. E quanto mais você dá, mais ela acha que merece. O limite que você precisa estabelecer é: eu ajudo quem pede com humildade, não quem exige como se fosse obrigação. O segundo tipo é mais sutil. A pessoa que vive de emergência em emergência. Sempre tem uma crise. Sempre precisa de ajuda urgente. Sempre está no meio de algum drama que surgiu do nada. No começo você até acredita. Afinal, imprevistos acontecem, certo? Só que você começa a notar um padrão. As crises nunca param. E o pior, quase sempre foram criadas por ela mesma. Ela não planejou nada, não se preparou, não guardou. E quando tudo desmorona, adivinha quem ela procura no WhatsApp? Você. Provérbios capítulo 19. Alerta. O homem explosivo vai pagar o preço. E se você o livrar de uma encrenca, vai ter que fazer isso de novo. A Bíblia já sabia disso. Quando você resgata uma pessoa viciada em crise, não está resolvendo o problema. Está garantindo que ela vai voltar. Porque ela aprendeu uma coisa. Quando tudo desmoronar, sempre aparece alguém para salvar. E você vira refém disso. Toda vez que o celular vibra, você já sabe. Mais um drama. Mais uma emergência. Mais um problema que só você pode resolver agora, imediatamente, senão o mundo acaba. Só que não acaba. Nunca acaba. Semana que vem tem outro. O limite que você precisa estabelecer é este. Não posso continuar sendo a solução para emergências que você mesmo criou. Enquanto eu resolver, você não vai aprender a se planejar. O terceiro tipo drena você de forma silenciosa. A pessoa que recebe, mas nunca reconhece. Ela aceita sua ajuda, pega o que você oferece, usa o que você dá, mas age como se fosse obrigação sua, nunca agradece, nunca retribui, mesmo quando pode. E pior, nunca se lembra do que você fez. Lucas capítulo 17 conta uma história marcante. Jesus curou 10 leprosos de uma vez. 10 pessoas condenadas a morrer isoladas, rejeitadas. Sabe quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Jesus reparou. Ele perguntou: não eram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Gratidão importa. Importa para Deus. E deveria importar para você, porque quando você continua ajudando uma pessoa ingrata, começa a ficar ressentido. A alegria de ajudar morre dentro de você. Aquela sensação boa de fazer o bem desaparece, e no lugar entra algo amargo. Você se sente usado. A pessoa ingrata não vê você como alguém generoso. Vê você como um recurso, como alguém que existe para suprir as necessidades dela. Você não é gente, você é função. Quanto mais você dá, menos ela valoriza. Porque na cabeça dela você sempre vai estar lá. O limite. Minha ajuda não foi valorizada. Até isso mudar, vou direcionar o que tenho para outro lugar. Para quem entende o valor do que recebe. Agora, o mais cansativo de todos. A pessoa que transformou o sofrimento em identidade. Toda conversa gira em torno dos problemas dela. Toda situação é uma tragédia. Toda solução que você oferece, ela derruba com um mas.
Mas você não entende? Mas minha situação é diferente. Mas isso não vai funcionar comigo. Ela não quer ajuda, quer plateia, quer que você sinta pena, quer validação do sofrimento. Porque o sofrimento virou a única forma dela receber atenção. Tem uma cena na Bíblia impressionante. Jesus chega perto de um homem doente há 38 anos, mais de 3 décadas na mesma condição. E Jesus faz uma pergunta estranha. Você quer ser curado? Espera, por que Jesus perguntaria isso? É óbvio que a pessoa quer, não é? Não, não é óbvio, porque às vezes as pessoas preferem os problemas às soluções, preferem a identidade de vítima à responsabilidade de mudar. Essa pessoa está confortável na miséria, porque a miséria traz atenção, traz desculpas, traz justificativas para tudo que não funciona. Enquanto for vítima, nunca precisa ser responsável. Você oferece conselhos, ela ignora, apresenta soluções, ela arruma desculpas, tenta ajudar de verdade. E ela fica brava porque você não está validando a dor dela. O que ela quer não é sair do buraco, é que você desça lá e fique com ela. Quando você continua resgatando a vítima perpétua, tira dela o único caminho real de crescimento. Enfrentar a dor, assumir responsabilidade, fazer algo diferente. O limite. Eu não posso continuar tendo a mesma conversa. Quando eu estiver pronto para agir de verdade e não apenas reclamar, vou estar aqui. Mas até lá, não conte comigo. O quinto é o mais astuto. A pessoa que usa sua fé como arma. Ele conhece suas crenças, sabe que você leva a Bíblia a sério e usa isso para te controlar. Diz coisas como, se você fosse realmente cristão, me ajudaria. Jesus nunca rejeitou ninguém. Deus vai te abençoar se você fizer isso por mim. E a clássica, estou orando para que Deus toque seu coração. Vê o que ele está fazendo? Transformando recusar o pedido dele em pecado, fazendo você se sentir culpado por ter limites, manipulando sua consciência. Mas aqui está a verdade. Jesus rejeitou gente. O tempo todo, não perseguiu o jovem rico quando ele foi embora. Não implorou, não correu atrás. Deixou o cara ir. E em Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo pergunta: estou buscando a aprovação dos homens ou de Deus? Se eu ainda tentasse agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Existe uma diferença enorme entre servir a Deus e servir à necessidade de aprovação. Quando você cede à manipulação, não está sendo obediente, está sendo controlado. Servindo o medo, medo de parecer egoísta, medo de ser julgado, medo de decepcionar. Essa pessoa sabe exatamente onde apertar, conhece seus pontos fracos, suas inseguranças, e usa tudo isso para conseguir o que quer. O pior? Quanto mais você cede, mais ela pede, porque aprendeu que funciona. Basta usar as palavras certas, invocar Deus no meio e você quebra. O limite. Eu tomo decisões baseado em oração e sabedoria, não em culpa ou manipulação. Se Deus quiser que eu te ajude, ele vai deixar isso claro. Mas você tentar me forçar usando a fé como ferramenta não é de Deus. O sexto é o mais destrutivo para comunidades inteiras. A pessoa que fala mal dos outros com você e fala mal de você com os outros, ela chega com preocupações, com informações, com segredos que, segundo ela, você precisa saber. No começo parece até sincera, parece que se importa, mas repara no padrão. Ela nunca resolve nada, só espalha, cria divisão, planta desconfiança, envenena relacionamentos e depois some enquanto todo mundo briga. Provérbios capítulo 26, versículo 20 é direto. Sem lenha, o fogo apaga. Onde não há fofoca, a briga acaba. Essa pessoa é o combustível, mantém o fogo aceso. E se você continuar dando atenção, dando ouvidos, dando espaço, está alimentando a destruição. Mateus capítulo 7, versículo 6. Alerta. Não jogue suas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem e se voltem para te atacar. Quando você investe em pessoas destrutivas, elas não agradecem, se viram contra você, usam o que você compartilhou como munição. É isso que o fofoqueiro faz. Coleta informações, redistribui de forma distorcida, pega sua confiança e transforma em arma. O impacto disso? Amizades destruídas, famílias divididas, igrejas rachadas, tudo porque uma pessoa não consegue parar de espalhar veneno. Quando você dá atenção, quando financia os movimentos dela, não está ajudando alguém. Está financiando a destruição de uma comunidade inteira. O limite? Eu não me envolvo com fofoca. Se você tem problema com alguém, vá conversar direto com a pessoa. Mas não traga isso para mim. Eu não vou alimentar isso. E finalmente o mais impossível de todos. A pessoa que faz escolhas ruins de forma consistente e rejeita qualquer conselho. Ela pede ajuda. Você dá. Ela ignora. Comete o mesmo erro. Volta pedindo de novo. Você aconselha. Ela faz exatamente o oposto. O ciclo se repete. Quer seus recursos, mas não quer sua sabedoria. Quer que você resolva as consequências, mas não quer mudar as decisões.
Provérbios, capítulo 23, versículo 9, é brutal. Não fale aos ouvidos do tolo, porque ele vai desprezar a sabedoria das suas palavras. Não adianta. Você pode ter a melhor solução do mundo, pode ter vivido a mesma situação, pode ter anos de experiência, nada disso importa, porque o tolo já decidiu que sabe mais. Olha a história do filho pródigo. O pai não correu atrás, não tentou convencer, não mandou mensagem todo dia perguntando se estava bem, deixou o filho ir. Deixou bater no fundo do poço, deixou ele comer com os porcos. Foi só ali, na pior situação possível, que o filho acordou, que ele pensou: até os empregados do meu pai vivem melhor que isso. Quando você continua resgatando o tolo rebelde, tira dele a única coisa que pode mudar a vida dele. A consequência, a dor, o fundo do poço, não está ajudando, está atrasando o amadurecimento que ele precisa passar. E você está se esgotando, jogando tempo, dinheiro e energia em alguém que não quer mudar, que vai fazer exatamente a mesma coisa semana que vem. O limite. Eu não posso continuar te resgatando das escolhas que você se recusa a mudar. Quando estiver pronto para ouvir e aplicar conselhos de verdade, vou estar aqui. Mas enquanto insistir em repetir os mesmos erros, não vou participar desse ciclo. Agora que você conhece os 7 tipos, como discernir quem realmente merece sua ajuda? Use 4 testes simples. Primeiro, a pessoa pede ou exige. Segundo, ela assume responsabilidade ou culpa os outros. Terceiro, ela agradece ou se comporta como se fosse direito. Quarto, está mudando ou repetindo os mesmos erros. Esses critérios vão te poupar muito desgaste. Porque, olha, você não é Deus. Não tem recursos ilimitados. E quando você para de ajudar as pessoas erradas, 3 coisas acontecem. Você para de se sentir culpado por dizer não. Seus recursos vão para quem realmente muda. E você finalmente vê transformação de verdade, não dependência sem fim. Então pensa agora. Tem alguém na sua vida que se encaixa nesses perfis? Aquele parente que sempre precisa de dinheiro, mas nunca muda os hábitos? Aquele amigo que vive de crise em crise? Aquela pessoa que recebe tudo e nunca agradece? Você tem uma escolha. Continuar do mesmo jeito, doando seus recursos e vendo 0 resultado. Ou aplicar sabedoria bíblica e redirecionar sua ajuda para quem realmente vai mudar. As pessoas que você parar de ajudar podem ficar bravas, mas as que você começar a ajudar da forma certa vão ser transformadas, e isso vale cada limite que você colocar. Seus limites não são egoísmo, são obediência. Seu discernimento não é falta de amor, é sabedoria, e sua decisão de dizer não para quem não deve é o seu sim para quem realmente merece.